Graças e paz a todos. Irmãos, nós vamos voltar aqui para um tema que nós estávamos estudando, que é o tema do batismo, né? Eu comecei um trabalho de refutação e ao mesmo tempo de ensino sobre o batismo, refutando um vídeo do senhor Carlos Reinar, ou Einar, que ele de uma forma muito tosca e muito sem entendimento, ele classificava o batismo da Congregação Cristã do Brasil como o único batismo válido. Aí, uns tempos atrás, ele lançou um vídeo onde ele assina um documento e daí então ele faz uma colocação ali sobre o casamento entre pessoas da Congregação Cristã no Brasil e outras instituições cristãs. E daí então ele diz que não vê problema nenhum. A única questão é que há um problema nisso tudo. Ele criou um problema teológico. Uma vez que o batismo da Congregação Cristã no Brasil é o único batismo válido, como que a pessoa vai se casar com uma pessoa de uma outra instituição religiosa, mesmo sendo cristã, sendo que esse batismo não é válido, segundo a visão do senhor Carlos Reinar. Sendo assim, nós temos um problema teológico aí para que o senhor Carlos Reinar possa estar resolvendo, né? É incoerente dizer em um vídeo que o batismo da congregação é válido e os outros batismos são inválidos. Ele invalidou todos os batismos porque são feitos por pastores e porque não dizem em nome do Senhor Jesus, né? E fundamentando que por isso que os batismos dessas pessoas são inválidos, ele fala que todos os pastores são mercenários, né? Ele faz uma acusação, ele faz uma interpretação errada do texto de mercenários, assalariados, e aí ele diz que pastores assalariados são mercenários. Na verdade, assalariados ou mercenários, que eram nessa época, porque eram milícias pagas, né? Então esse era o contexto, esse é o contexto de mercenários daquela época, né? Então eram milícias paramilitares que eram pagas por fora. Então essa é a ideia de mercenários, né? E aí ele pega essa ideia de mercenário e aplica aos pastores, e daí então ele diz que os pastores, por ser assalariado, o batismo desses não são válidos, e a única coisa que invalida o batismo, na verdade, não é quem batizou, tá? Se fosse assim, se uma pessoa batiza um outro, e mesmo esse ministro não sendo um regenerado ou um verdadeiro cristão, nascido de novo, nós deveríamos invalidar os batismos, porque nós não sabemos quem nasceu e quem não nasceu de novo, né? Apesar que nós podemos chegar, através dos frutos do Espírito, algumas conclusões sobre quem realmente é nascido de novo e quem não é nascido de novo. Porém, ele invalida o batismo por causa dessas coisas, segundo a visão dele. O problema disso tudo é que ele cria um problema teológico, ele vai alienando mais essas pessoas, né? Ele aliena mais essas pessoas, esse vídeo dele foi muito visualizado. É claro que tudo isso vai cair na continha dele, né? Tudo isso ele vai pagar muito caro por causa disso, quando ele for julgado por Deus no tribunal de Cristo. Então tudo isso, para a gente ensinar alguma coisa, a gente tem que ter muito fundamento ou procurar se embasar bem para poder ensinar algo, tá? O que eu vejo hoje são pessoas incapacitadas de ensinar, né? Ou seja, não se prepararam para o ensino e querem ser mestres. Só que o apóstolo Tiago diz que é bom que o homem não queira nem ser mestre, né? Uma vez que esse terá uma cobrança mais rígida diante de Deus. Justamente por causa disso, acabou ensinando erros doutrinários e levando as pessoas aos tropeços. Agora imagine o tanto de pessoas que está tropeçando, achando que só o batismo da congregação é válido. O problema é que depois ele faz um vídeo dizendo que se pode casar
jovens da congregação com outras denominações. E aí como que fica o batismo? Sendo que o batismo dessa pessoa não é válido, uma vez que não é válido, essa pessoa não, supostamente não é um cristão verdadeiro ou genuíno. Ele vai ter que ser rebatizado na congregação? Como que fica essa situação, senhor Carlos Einar? Aparentemente parece só tópicos e pontos de vista, mas não é, são doutrinas e muito importantes, né, para o cristão verdadeiro. Outra coisa que a gente percebe também é que a congregação cristã no Brasil, né, a gente percebe que as pessoas da congregação cristã no Brasil, eles estão à procura sempre de escândalos e de coisas fúteis, né, estudos mesmo, pregações genuínas de grandes pregadores ou de pregadores que pregam a palavra de Deus, que expõem os textos bíblicos, eles não estão nem interessados. A gente vê aí a maior expressão, né, a gente vê pelos frutos os conhecereis, foi assim que o Senhor disse. Então a gente tem a maior expressão aí dentro, porque segundo alguns o Senhor Carlos Einar seria o YouTube mais conceituado da congregação cristã no Brasil. Não, na verdade ele é o segundo, né? Ele é o segundo. O primeiro é um indivíduo que não consegue juntar o lá com o crá, né? E que é totalmente alienado e que ele expressa, ele é a imagem da glória da CCB, esse indivíduo, né? Então ele expressa direitinho quem é esses indivíduos dessa instituição. É lamentável isso, por isso que nós, quando gravamos, quando estudamos, quando ensinamos, nós não temos meta de bater metas, de ter inscritos ou de chegar longe com o nosso material. Tendo 1, 2, 3, 10, 20, que seja, quantos o vídeo chegar, o estudo chegar, para mim já está de bom tamanho. O que importa é que chegue aos eleitos, né? Chegando aos eleitos está bom demais. Então, chegando aos eleitos, através da pregação, Deus vai abrir os olhos do eleito, e daí então ele vai ouvir o chamado do pastor, que é Jesus Cristo, né? Eu conheço as minhas ovelhas e chamo ela pelo nome, né? E dela sou conhecido. E ela não segue o mercenário, né? É interessante que também essa instituição torce essa passagem, porque tudo eles aplicam a ele. A Bíblia não fala de Cristo, a Bíblia fala deles, né? Então o bom pastor é Jesus Cristo e haverá um só rebanho, é a congregação que está no Brasil. Então ali Cristo falava, já profetizava a congregação que está no Brasil, que seria um só rebanho e um só pastor, porque lá o pastor é Jesus Cristo, né? Na verdade, essas pessoas não têm pastor nenhum, ou não tem nenhum ministro que lhe atenda, ou que lhe aconselhe. Na verdade, as pregações desses indivíduos entrega na mão de Deus, entrega na mão de Deus, né? Não leva os teus problemas para o ministério, eles não querem problema não, a única coisa que eles querem é coleta. Isso aí você pode abrir a carteira aí que eles vão gostar. Mas vamos voltar aqui pro tema, que o tema é sério, né? Então, assim, eu vou retomar de novo um tema que é o tema do rebatismo, tá? Eu fiz alguns vídeos falando sobre o rebatismo, sobre o que são os sacramentos, né? Eu fiz alguns vídeos falando, acho que fiz uns 6 vídeos falando sobre o tema, refutando o senhor Carlos Einar e falando sobre o tema do rebatismo. Na verdade, eu nem entrei no batismo em si, mas falei apenas, unicamente do sacramento, que é o sacramento, né? Eu vou repetir novamente, porque eu sei que alguns não acompanharam, e aí eu quero, como eu estou fazendo uma nova série de vídeos com um novo formato, com a qualidade melhor, tá? Eu vou repetir novamente, tá, o tema, e daí então eu vou falar novamente de alguns temas. Eu não vou entrar nos detalhes, tá, para não ficar muito extenso, para a gente poder mais para frente já entrar em outro tema. Eu estou até evitando de fazer refutações, porque cada dia é uma pérola nova, cada dia que você acessa a internet, entra no YouTube, é uma nova pérola,
Eles são hábeis tem uma mente muito fértil, essas pessoas dessa instituição, né? Cada dia é algo diferente que surge aí. Mas eu vou me conter para a gente focar um pouco nos estudos, tá? E aí então a gente poder fazer uma linha de estudo melhor, mais com a qualidade melhor e com um tema mais robusto aí também, tá? São para os que querem estudar a Bíblia, são para os que querem aprender da palavra de Deus, tá? E o Senhor conhece os que são seus. Então a gente não sabe quem são os escolhidos de Deus, mas o Senhor conhece. O Evangelho, através de mim, através de uma outra pregação, através de quem, qualquer forma que seja, Deus é soberano e vai salvar o seu povo, aqueles que ele elegeu desde a eternidade, né? Independente que esteja em qualquer reduto religioso aí, que não prega o verdadeiro evangelho, ou até mesmo dentro dessa instituição chamada Congregação Cristã no Brasil, que prega um evangelho amaldiçoado, que tem blasfemado contra o nome de Deus, contra a palavra de Deus, e tem pervertido a fé de muitos, levado muitas almas ao inferno. Eles vão pagar muito caro por causa disso. Todas essas almas que morrem dentro dessa seita, tá tudo se perdendo, mas a sentença deles não dormitam, né? Eles pregam o evangelho amaldiçoado, eles pregam salvação pelas obras, eles pregam salvação pela filiação ao grupo religioso. Eles dizem que eles auto-se-intitulam a graça do Filho de Deus, né? Uma aberração, uma blasfêmia imensa isso. Depois nós vamos fazer um estudo sobre a graça soberana de Deus, nós vamos fazer um estudo sobre o que é a graça, tá? E só para os irmãos terem uma ideia, eu postei anteriormente aí um vídeo, né, com um louvor, né, o amor de Deus, o grande amor de Deus, né, e aí eu coloquei um vídeo também, né, mostrando ali a morte de Cristo, ali a paixão de Cristo. E quando essa instituição diz que ela é a graça do Filho de Deus, ela está negando aquele sacrifício que está nesse vídeo, que eu coloquei para representar nesse vídeo, né, para ilustrar a nossa mente, para visualizar o que é a graça de Deus. Então essas pessoas, eles não são só os líderes, tá? São esses indivíduos que fazem parte, independente quem seja, do mais ignorante ao mais douto. Não tem problema, faz parte, está no mesmo pacote. A Bíblia não faz separação. Essa ideia de que eles são eles, eu entendi, a Bíblia não faz essa separação, tá? Nós não vemos separação entre hereges e salvos no mesmo barco, tá? Não existe isso. Eu estou no mesmo barco dos hereges, mas eu sou um salvo. Não, se você está no barco dos hereges, você é um cúmplice dos hereges e por isso vai pagar também. Tá? É assim que a Bíblia te trata. Não é de outra forma diferente, tá? Você pode até querer se enganar, você pode até querer se iludir, você pode até, que nem eu conheço indivíduos que ele faz estudos bíblicos, né? É daqui da minha região ele faz estudos bíblicos e procura aprender, ele assiste o Paulo Júnior, assiste o Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, mas na verdade ele procura fazer isso para aliviar a sua consciência, porque ele está dentro de uma seita religiosa, a mulher dele é uma alienada religiosa, né? Ele tem um prestígio lá dentro, né? Desde da nossa juventude, que ele tem esse prestígio, ele quer manter esse nome, né, dele, e daí então ele na verdade ele está à procura da verdade, mas para justificar o engano, né? Então existe também esse tipo de pessoa. Se for um eleito de Deus no tempo certo, também Deus vai abrir os olhos dele. Apesar que eu vejo ele agindo com astúcia dessa forma, né? Ele não está procurando Deus para conhecer Deus, para se alimentar de Deus, para se apartar da iniquidade, não. Ele está procurando motivos para justificar a sua permanência no engano de Satanás, tá? Então nós vamos fazer um estudo sobre rebatismo,
consequentemente, batismo, quando se aplica o rebatismo, o que é o batismo, o que é o sacramento, o que são os sacramentos e especificamente o sacramento do batismo, tá? Eu vou estar utilizando por texto base, tá? Como base do nosso estudo, eu vou estar utilizando o Compêndio de Teologia Apologética, tá? É de François Turretin, ele é o último grande teólogo de Genebra. Ele nasceu em 17 de outubro de 1623 e faleceu no dia 28 de setembro de 1687. Turretin, ou Turrentini, né? Francisco, seria Francisco Turrentini. Ele é o último grande teólogo de Genebra, depois de João Calvino. Agora imagina aí o peso do Turretin. É uma teologia sistemática, né, dele, muito bom, eu gosto muito do Turretin. E eu peguei essa parte dele que ele vai falar dos sacramentos, para a gente poder estar sobre os ombros de homens de Deus de peso, né? Então é assim que tem que ser, tá? Foi assim com a igreja. O problema das pessoas, desses indivíduos, exclusivamente dessas seitas religiosas, aí agora eu vou abranger todas as seitas, tá? Eu vou abrir agora para as outras seitas religiosas. Então, todas as seitas, quais são os problemas das seitas religiosas? O problema das seitas religiosas é que eles não têm referências extensas. A referência deles sempre vai, no máximo, chegar ali no seu fundador, tá? No fundador da seita. Então, a seita religiosa, os pseudos cristãos, eles conectam o seu fundador aos apóstolos. Por quê? Porque se ele for ser confrontado com a história da igreja, ele mesmo vai estar auto se condenando. Porque se essa seita religiosa conhecer a história da igreja, ele será desmascarado, ou esse grupo religioso será desmascarado. Por isso que sempre todas as seitas religiosas, com as alienações, eles precisam apagar a história da igreja. E nesse sentido, eles nunca estão sobre os ombros de outros homens de Deus. Na verdade, a maioria dessas seitas religiosas, no seu contexto geral, eles não conhecem nenhum homem de Deus da história, né? Ele não conhece a história da igreja. Ele não sabe nem o que é a igreja é o grupo dele. Né? A igreja foi os apóstolos, ali alguns pais da igreja, e depois reavivou ali com o seu grupo religioso. Então toda seita tem essa característica. Nós temos isso com os Mormons, tá? O mundo estava apóstata, e depois Joseph Smith Deus, através de Joseph Smith, trouxe de novo um novo evangelho através dele, aí tem aí os Mormons. Isso acontece com os adventistas, tá? Isso acontece também com os TJs, os Testemunhos de Jeová. Isso acontece também com a Congregação Cristã no Brasil. Com a única diferença é que essas outras instituições, ela enfatiza muito os seus líderes religiosos, enquanto a Congregação Cristã no Brasil meio que fica apagado. Ela surge do nada, ela é a graça e acabou, entendeu? E surgiu do nada, Deus trouxe, é tudo revelado, é tudo revelações e revelamentos. E eu aqui estou blasfemando contra a obra de Deus na terra, tá? Então esse é o pensamento alienador dessa instituição religiosa. E pode pegar qualquer um desses, eu não vou falar dos youtubers, né? Ou seja, daqueles que promovem, que fazem vídeos apologéticos ou defesa ou contra a Congregação Cristã no Brasil, tá? Mas quando eu pego todos eles, a gente vai perceber na sua linha teológica, tá? Então, nós temos uma linha teológica no meio desses indivíduos, que é uma linha alienadora, tá? Mística alienadora. Nós temos uma outra linha
que é uma linha eclética, mistura tudo, ela é bem eclética, tá? Nós temos uma linha também aí, meio que judaizante com cristianismo, tá? Nós temos uma outra linha, que é uma linha que mistura, ela é uma mistura de seitas religiosas, é um ecleticismo religioso de várias doutrinas, né? E detalhe, esses indivíduos, eles nunca têm referências, né? Eles não apresentam referências. Por quê? Porque a sua teologia não é robusta, tá? Não estou dizendo que não haja nenhum desses que eu estou aqui, não citei nomes, que não haja verdades naquilo que ele fala, naquilo que eles falam. Nós vemos algumas verdades sim naquilo que muitos falam, só que não há robustez. Justamente por quê? Porque eles não seguem nenhuma linha, uma linha forte, firme, tá? Então, as suas doutrinas são muito vagas, eles estão sempre abertos às novidades, tá? E aí por isso que eles acabam não discernindo as coisas. Aí voltando para como o tema é rebatismo e é uma resposta também ao senhor Carlos Einar, ele não apresenta nada, né? Ele fala do rebatismo, ele pega 2, 3 passagens isoladas do Novo Testamento, ali de Atos dos Apóstolos, e fundamenta a ideia da sua instituição, que é o único batismo verdadeiro, né? Ele não apresenta nada histórico, ele não apresenta nenhum outro pregador, nenhum outro teólogo renomado, que seja do passado, os grandes homens de Deus do passado, nenhum deles, né? Nem os pais da igreja, nenhum deles, né? Então, essa é a grande deficiência dessas pessoas. Apesar que eles também não estão interessados, o objetivo dessas pessoas são coisas triviais, né? O Papai Noel é um bicho-papão. Oh! Escândalo não sei na onde. Oh! Aceitaram o irmão ciclano. Oh! Né? Tirar a liberdade do irmão Beltrano. Oh! Então, são sempre coisas triviais. Né? Não serve para nada, né? Coisas fúteis, e quando eles vão falar de coisas principais na ordem das doutrinas, eles blasfemam. É o caso do senhor Carlos Einar, né? Eles apresentam uma teologia fora da Bíblia e fora da ortodoxia. Então eu vou estar utilizando o François Turretini, né? O volume 3 dele, do Compêndio de Teologia Apologética, são 3 volumes, né? Esses homens do passado eles escreviam bastante, em torno de 800 a 900 páginas cada volume, né? Vários exemplares, são 3 exemplares. Eu vou estar utilizando o terceiro, tá? Conforme está aqui, mostrando aqui em cima, tá bom? Então eu tenho aqui a foto também do Turretini, né? Essa imagem dele, a data quando ele nasceu e a sua origem, tá bom? Eu vou estar utilizando o livro dele. No próximo vídeo nós vamos entrar aí nos detalhes sobre o rebatismo. Graça e paz a todos.